Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. A gente vai ler do 31 ao 39. Amém? Romanos 8, 31 a 39. Estou escutando barulho de folha. Amém? Ih, acho que ainda não. Amém? Amém. Assim diz a palavra do nosso Deus. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todo nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas essas coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus Pai, Deus querido, Deus, que o Senhor venha falar, meu Pai, com a Tua igreja nesse momento, meu Pai, conforme falou comigo quando estava fazendo essa pregação, Deus. Abre os nossos ouvidos, meu Pai, para que essa mensagem encontre terreno fértil, meu Pai, que ela seja multiplicada, meu Pai, em cada um aqui essa manhã. Então que o Seu Espírito venha tocar, meu Pai, conforme a Teu querer, conforme a Tua vontade, meu Pai. Então abençoa, meu Pai, e anula a minha vontade e que eu diga, que eu fale apenas aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das maiores lutas da vida cristã não é apenas contra o pecado, amém? Mas é contra uma insegurança espiritual que a gente também pode ocorrer na nossa vida. Muitos são salvos, amém? Lá a palavra vai dizer que muitas pessoas vão ser salvas, e amém, acredito nisso. Mas vivem como se não tivessem certeza disso. Vivem com a falta de certeza de que serão salvos. Vivem com medo, vivem com culpa. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui nesse capítulo 8 da carta de Romanos. Romanos 8, meus irmãos, é o ponto mais alto dessa carta de Romanos. Depois de mostrar nossa condição pecaminosa nos capítulos e versículos anteriores, ele mostrando como nós somos pecadores, ele mostrando que toda a humanidade é pecadora devido ao pecado original de Adão e Eva. Ele vai falar que nós, por nossa própria vontade, não poderíamos fazer a vontade de Deus. Aí chega no capítulo 8. Aí ele vai falar da nossa condição pecaminosa, ele vai explicar da justificação é pela fé, de falar da luta contra o pecado. Só que agora Paulo quer colocar algo firme no nosso coração, no coração do cristão. A nossa segurança está em Cristo Jesus. Isso que Paulo, quando chega aqui no capítulo 8, ele começa a falar que a segurança não está na nossa mão. A nossa segurança não está nas coisas que nós fazemos, mas está simplesmente e unicamente em Cristo Jesus. Ele não está falando de uma esperança fraca, de uma esperança que pode se perder, uma esperança que vai se diluindo e vai ficando fraca, não. Mas de uma certeza
inabalável, uma certeza imutável, uma certeza que não vai mudar porque a gente quer mudar, não. Cristo é a nossa âncora, Cristo é a nossa pedra angular, e isso é inabalável, tem que ser inabalável para nossas vidas, porque isso é imutável, meus irmãos, isso não vai mudar. Cristo é a nossa fortaleza. Uma certeza, meus irmãos, ele vai falar aqui no capítulo 8, né? Uma certeza de que o Deus que começou a obra, Ele é fiel para terminar aquilo que começou em nós. O Deus que nos justificou, vai também nos glorificar conforme a própria palavra dEle. O Deus que nos amou, que nos ama, que nos amou, não vai voltar atrás com a sua palavra. Ele vai nos amar até o fim, até toda a eternidade. Porque Deus não muda o seu falar. Então, se Ele nos amou, meus irmãos, se Ele nos ama, Ele vai nos amar até o fim. Amém? Por isso que quando chegamos nesses versículos finais do capítulo 8 da carta de Romanos, ele faz perguntas, conforme a gente viu aqui, né? Ele faz um monte de perguntas, de questionamentos, perguntas que não são de forma alguma para gerar dúvida. Ele não faz pergunta para fazer uma pegadinha, para gerar dúvida em alguém, não. Esse não é o intuito de Paulo quando faz essas perguntas, mas era para destruir qualquer dúvida. São perguntas que a gente já sabe a resposta, são perguntas, se a gente olhar para as Escrituras, nós já conhecemos as respostas. Então ele quer que a gente saiba que essas respostas que a gente já conhece são verdadeiras, são imutáveis, não vai mudar. Amém? E a grande questão que ele levanta, é logo no versículo, no início, né, do 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o ponto-chave do final do capítulo 8 da carta de Romanos. Se Deus é por nós, meus irmãos, quem será contra nós? E a partir dessa pergunta, ele vai mostrar que não existe acusação, não existe condenação, não existe circunstância que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que ele quer dizer? Que nada nesse mundo, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Amém? Eu, como estava fazendo essa passagem, sempre vem, não é? O amor de Deus, eu não sei como eu me sinto constrangedor o amor que Ele sente por nós, porque por mais que a gente faça coisas que não o agradam, Ele vai continuar nos amando. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada, absolutamente nada, nem o que vai se levantar contra nós, nem o nosso acusador, que a gente vai ver aqui ainda, nada, meus irmãos, tenham fé nisso, acreditem nisso, nada vai nos separar do amor de Deus. E Paulo, no 31, né, quando ele faz esses questionamentos, Paulo não está perguntando quem é contra nós. A pergunta dele não é essa. Quem é contra nós? Não, porque se assim fosse, o inferno todo se levantaria, falaria, esbravaria e falava, eu sou contra eles porque eles são seguidores de Cristo. Não, a pergunta de Paulo não é quem é contra nós. Sabe por quê? Porque quando a gente está em Cristo Jesus, quem é contra nós não vai nos alcançar. Quem é contra nós não vai nos atingir, porque estamos em Cristo Jesus. Mas a pergunta é, se Deus está do nosso lado, amém? Deus está do nosso lado? Amém? Quem poderá nos deter? Quem poderá nos deter se Deus está conosco, meus irmãos? Quem? Se Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, Ele criou pelo seu falar, Ele nos criou do barro, Ele criou a Eva da costela, olha que coisa maravilhosa, Ele é o poderoso, o Criador de tudo. Quem vai ser contra? Quem pode ganhar dele em alguma coisa? Ninguém. É isso que Paulo está falando. Ninguém pode ir contra o nosso Deus. Pois se o Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas, que nos amou, nos chamou, nos justificou, conforme a gente leu, já decretou nossa glorificação e está do nosso lado, meus irmãos, ninguém pode tirar essa glorificação, essa vida eterna da gente. Amém? Então somos vitoriosos e invencíveis, não por mérito nosso, não, de forma alguma, pelo Cristo que derramou o seu sangue naquele madeiro. Amém?
Então, somos fortalecidos por Cristo, somos fortalecidos pelo Espírito Santo e temos certeza de que seremos glorificados na vinda futura. Ainda, meus irmãos, que o inferno se levante contra nós, certamente triunfaremos. Amém? Por mais que a dificuldade surja, por mais que os inimigos se levantam, tenham certeza de que triunfaremos na glória final. John Stott, que é um teólogo, né, que eu gostava muito, ele diz assim: o mundo, a carne e o diabo podem continuar alistando-se contra nós, porém nunca poderão vencer se Deus é por nós. Amém? O que quis dizer com isso? Eles podem continuar se alistando, eles podem continuar vindo lutando contra nós, eles podem tentar nos derrubar, tirar a nossa salvação, mas se Deus é por nós, nada nesse mundo vai nos separar do amor de Deus. E você sabe como Deus provou que é por nós? Como que Deus provou que Ele é por nós? Oi? Muito bem, a escola bíblica está funcionando. O Filho é por nós, dando o seu Filho. É isso, assim que Ele prova que Ele, o Deus Todo-Poderoso, é por nós. Quando Ele entrega o seu Filho, quando Ele dá seu Filho naquela cruz por nós. Então, Deus provou, eu estou com vocês, porque eu estou dando meu Filho em favor de vocês. E o Filho é por nós também. E prova isso intercedendo por nós junto ao Pai. No versículo 34 ele vai falar isso. Jesus Cristo intercede por nós. Então, se Ele intercede por nós, Ele está com a gente também, Ele está conosco. Amém? E o Espírito Santo? Amém. O Espírito Santo é por nós também, quando nos ajuda em nossa fraqueza e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Lá no versículo 26, a gente não leu, mas está lá no 26. Então, Paulo aqui já faz um leve resumo da Trindade, já começa a apresentar, falar da Trindade. O Pai é por nós, Jesus é por nós e o Espírito Santo é por nós. Então, a teologia de Paulo sobre a Trindade já começa a ser desenvolvida, conforme a gente vai lendo, não só Romanos, mas as cartas de Paulo. Então, meus irmãos, Deus trabalha para que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Então, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo a nosso favor, nos ajudando, nos guardando, nos orientando. Se temos isso tudo, se temos um Deus poderoso, trino, junto conosco, quem será contra nós? Ninguém, meus irmãos, ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Só que por vezes, muitas das vezes, no momento de dificuldade, no momento de angústia, lamentamos das coisas que acontecem e lamentamos às vezes até como Jacó, O Jacó, quando ele diz: todas essas coisas acontecem contra mim. No momento de dificuldade, você acha que tudo é contra você, vai te derrubar, ele vai te derrubar, vou perder, não sei o quê. E às vezes a gente acontece isso como o Jacó. Por que Jacó? Jacó tinha um filho perdido, amém? Que era José, que ele acreditava que estava morto. O filho Simeão ficou cativo no Egito, quando eles vão lá pedir alimento. Ficou cativo no Egito. E quando os irmãos voltam, os filhos de Jacó voltam, eles têm que levar o caçula, o Benjamim. Então Jacó se desespera. Ele olha em volta e fala: perdi 3 filhos porque esse pessoal do Egito vai matar meus filhos. Ele não estava vendo, assim como nós, seres humanos, não conseguimos ver um todo. Somos limitados. Então essas coisas que acontecem na nossa vida caem em nós com peso, às vezes com desespero, porque a gente não está vendo Deus agir, amém? Deus está agindo o tempo todo nas nossas vidas, só que nossos olhos não conseguem ver o agir de Deus, todo momento, a todo segundo ao nosso derredor. Então Jacó caiu em desespero. Ele fala que não vai dar o filho, não vai levar o filho, o Benjamim, porque se assim fosse, ele perderia mais um filho. E desespero total na vida de Jacó. Só que acabou a comida, conforme a gente vê lá, em Gênesis, acaba a comida, acaba o mantimento que eles foram pegar, e aí sim ele é obrigado a entregar
deixar levar o Benjamim. E ele estava apenas olhando para as circunstâncias que o cercavam, naquele momento, que era perda, medo. Então ele estava angustiado por poder perder, né, mais um filho, por não acreditar na palavra daquele egípcio que não mataria o filho dele. Então ele tinha medo, ele estava com medo de perder mais um filho. Só que vemos depois que Jacó e sua família, o que acontece com eles? São salvos. Eles são salvos. Deus estava trabalhando esse tempo todo. Só que Jacó não estava vendo. Amém? Mas Deus estava os abençoando, os protegendo e os guardando. Não só Jacó, mas toda a sua família. Então, meus irmãos, Deus está do nosso lado. Deus está trabalhando mesmo quando a gente não consegue ver, não consegue sentir. Deus está do nosso lado, nos protegendo, nos guardando, nos abençoando. Então, todo medo que vocês têm, todo medo de perda, todo medo, deixa cair por terra, porque Deus é soberano e Ele está nos ajudando. Tenham fé em Deus, que Ele vai nos apoiar. Tenham fé em Deus, que Ele é o nosso sustento e a nossa salvação. Não há outro que nos salve, não há outro que vai nos guardar, senão Cristo Jesus. E no 32, ele começa falando: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo aqui está falando se quando éramos pecadores, Deus nos deu o seu melhor. Qual foi o melhor de Deus? O seu Filho. Deus nos deu o seu melhor. Será que agora que somos seus filhos, Ele não nos dará tudo o que precisamos? O que vocês acham? Vai dar ou não vai dar? Claro que vai dar. Se Deus deu seu Filho, você acha que foi algo grandioso, foi o macro, foi a situação suprema, foi grandiosidade para a nossa salvação. Ele deu o seu Filho. Você acha que Ele não vai dar coisas menores que precisamos para o nosso dia a dia, para viver ali em santidade, para viver caminhando reto no caminho justo, perante a salvação, né, que é a persistência dos santos? Você acha que Deus não vai dar tudo aquilo que precisamos? Claro que vai dar. O maior sacrifício já foi feito por nós, meus irmãos, que foi Cristo Jesus naquela cruz. Maior sacrifício nesse mundo não há e nunca vai ter mais, porque foi o único sacrifício perfeito, que foi Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que a gente precisa para o nosso dia a dia, tudo aquilo que a gente precisa para continuar na caminhada cristã, Deus vai nos dar. Não é conforme eu quero, não. Não é conforme eu quero, conforme você quer, não. É conforme a vontade dEle. Amém? Então temos que saber qual é a vontade dEle. Como? Orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, que assim Deus vai falar aos nossos corações qual é a vontade dEle para a nossa vida. Então estejam em sintonia, busquem a Deus para saber qual é a vontade de Deus para a vida de vocês. A cruz, meus irmãos, é o gesto mais profundo do amor de Deus. Cristo não morreu como Marte, não morreu como Marte. Foi entregue, Ele mesmo se entregou. Porque aqui a diferença do Marte, né, é alguém que morre por uma causa, uma ideia ou uma fé, porque foi capturado e vencido pelos seus opositores. Jesus, de forma alguma, aconteceu isso. A morte de Jesus Cristo era o propósito da sua vinda. Ele já sabia o que queria passar, Ele se entregou. Ele não foi morto por ser pego ali naquele momento, desprevenido. Ele não sabia o que iria acontecer, não. Ele se entregou por nós, Ele deu a sua vida por nós. Ele não morreu porque deu alguma coisa errada, o plano de Deus, deu errado. O plano de Deus, aí Jesus foi preso, capturado e morto, e Deus errou. Não, não foi dessa forma. Ele se entregou por vontade própria. Ele quis vir a esse mundo, sabendo o que ia passar, sabendo o que ia sofrer, e mesmo assim Ele veio por amor a cada um aqui, que está aqui, não só aqui, né, mas para toda a sua igreja celestial. Amém? Quem entregou Jesus à morte? Não foi Judas pelo dinheiro, não foi Pilatos por medo, não foram os judeus por inveja, não foram eles, mas o próprio Pai por amor
a nós. Então Jesus foi entregue por amor a nós. Tudo isso que aconteceu fazia parte, do plano ali de Deus, que tinha que acontecer para que ele se entregasse, para que ele morresse, para que ele fosse o sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito que tira todo o pecado do mundo. Então tinha que acontecer conforme a vontade soberana de Deus. E no 33 ele fala: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Meus irmãos, o que ele quer dizer aqui? Nenhuma acusação pode prosperar contra nós. Nenhuma acusação pode prosperar contra nós. Podemos sofrer acusações por parte de Satanás, de inimigos, ou até mesmo da nossa própria consciência. Podemos sofrer ataques desses lugares. Podemos, claro que podemos. Mas Deus já nos justificou com base no sacrifício de Cristo na cruz. Amém? Nenhuma cobrança pode ser dada sobre nós no tribunal de Deus, porque nós somos justificados. Mas, Carlos, o que quer dizer isso? Como assim justificados? Justificados somos pecadores, amém? A Bíblia vai dizer que nenhum homem sequer não está livre do pecado. Todos somos pecadores. E por causa disso, mereceríamos a morte. Uma morte eterna. Mereceríamos essa morte eterna. Só que aí vem Cristo na história. Cristo entra na história. E aquele castigo que era para mim e para vocês, recai sobre ele. Cai sobre ele o castigo. E ele morre pelos nossos pecados. E isso transforma em justificação. Por quê? Porque Deus é justo. Ele não abandona o pecado. Deus não deixa para lá o pecado, digamos assim. Deus não vai dizer: não, você está perdoado, seus pecados foram deixados para trás. Ele tinha que ser justo, amém? Deus tinha que ser justo. Ele tinha que punir alguém pelos pecados da humanidade. E ele pune Cristo Jesus naquela cruz. Cai sobre ele todo o peso do nosso pecado, recai sobre Jesus Cristo. E assim nós somos justificados em Jesus Cristo. Porque a morte que merecíamos morrer, não morremos, porque Cristo morreu em nosso lugar. Amém? Então somos justificados. Nenhuma cobrança pode ser dada por nós no tribunal de Deus, porque todos aqui, meus irmãos, sem exceção, vai chegar um momento que seremos colocados lá no tribunal, conforme diz a palavra de Deus, e seremos julgados conforme a palavra de Deus. E lá naquele tribunal, lá naquele momento, quando, na segunda vinda de Cristo, Jesus vai estar conosco, sendo o nosso advogado fiel. Ele vai falar assim: sim, ele é pecador, ele pecou, mas eu paguei o preço pelo pecado dele. Então deixe ele entrar na Nova Jerusalém. E assim vai acontecer, meus irmãos. Jesus é o nosso advogado. Somos justificados pelo sangue naquela cruz, naquele madeiro. Nenhuma acusação, meus irmãos, pode ser levantada contra nós. Mas foi porque Jesus... Calma aí que desceu lá para baixo aqui a pregação. Desculpa. Aqui. Nenhuma acusação pode ser levantada contra nós. Não porque a gente é bom. Não porque a gente faz algo de bom. Não é por causa disso. Nenhuma acusação vai ser levantada contra nós, porque Jesus nos defende. Jesus está conosco, lá no trono do Pai, nos guardando, intercedendo por nós, conforme a gente viu. Deus, o juiz, já decretou, já declarou: somos justificados em Cristo Jesus, através do sangue daquela cruz que foi derramado. Nossos pecados já foram perdoados, amém? Nossa dívida já foi paga. Não que ele tenha esquecido do nosso pecado, não esqueceu, mas nosso pecado foi punido em Cristo Jesus. E este fato é real, meus irmãos, conforme eu disse, absoluto e irrevogável. Somos justificados, Deus nos justifica. Isso não muda, não vai mudar, porque Cristo foi o sacrifício perfeito por nós naquela cruz. Isso não é algo que vai mudar da noite para o dia, não vai. Vai ser assim para toda a eternidade, amém? Aí no 34 ele fala: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meus irmãos, nossos críticos,
todos os demônios, e muitas das vezes nosso coração procuram nos condenar. Eles vão tentar nos condenar de qualquer forma, eles vão tentar nos atacar de qualquer forma. Porém, essa condenação é sem efeito. E isso, meus irmãos, se deve por 4 razões. Porque esses ataques, né, essa condenação sobre nós, sobre essas pessoas, dessas entidades, enfim, é sem efeito. Primeiro, a morte vicária de Cristo, a morte substitutiva de Cristo Jesus por nós. Cristo morreu em nosso lugar, em nosso favor. Ele sofreu o castigo que deveria cair sobre nós. Então esse é um dos motivos. O segundo, a ressurreição de Cristo. Ele não foi parado pela morte, meus irmãos. Cristo não morreu e ficou ali, não. Ele não foi parado pela morte. Cristo triunfou sobre a morte. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação. E nem uma outra religião você vai ver alguém que morreu, ressuscitou e subiu aos céus em carne. Então, meus irmãos, Ele é único, Ele é maravilhoso, Ele é extraordinário, Ele é incrível, porque Ele é o único que venceu a morte. Ele venceu a morte para que hoje nós possamos falar: sou justificado, sou salvo e vou entrar na nova Jerusalém celestial. Amém? Somos salvos por causa disso, por causa da sua vinda, né? O seu objetivo de vir e fazer a vontade de Deus. Cristo é um modelo, meus irmãos. É o modelo e a garantia da nossa ressurreição. Ele foi o primeiro, amém? Ele foi o primeiro. E nós iremos ser ressurretos também depois, na segunda vinda de Cristo. Então, Ele é o modelo. Ele é o modelo do que vai acontecer conosco. Assim como Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados para a honra e glória de Deus e entraremos na nova Jerusalém, para a honra e glória deles. Vamos invadir, né? Desculpa a palavra que vem aqui, vamos invadir o céu, louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é, por tudo grandioso e belo que Ele é. Nós vamos estar lá louvando, o adorando, que é para isso que nós fomos feitos, para louvá-lo e adorá-lo em qualquer circunstância. Amém? E o terceiro motivo, meus irmãos, que essas condenações, esses ataques, não têm efeito sobre nós: o governo de Cristo. Jesus está à direita de Deus. Não é isso que diz lá no 34? O qual está à direita de Deus. Jesus está à direita de Deus. É uma posição de exaltação e de governo. Então Jesus governa. Sabe o que quer dizer? Que Deus aceitou, quando Deus coloca Jesus ao lado dele, ao lado direito dele, quer dizer que Deus aceitou seu sacrifício. O sacrifício que Ele fez por nós foi aceito perante Deus, amém? E o colocou acima de todo o principado, de toda a potestade. Então Ele é soberano sobre toda e qualquer criatura. É esse Jesus Cristo que servimos. Ele não só morreu, ressuscitou e subiu aos céus, mas Ele está assentado à destra, à direita de Deus Pai, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Então Deus é tremendo. Esse Jesus Cristo que a gente serve é tremendo, porque Ele não foi vencido pela morte. Ele está governando esse mundo. Ele está lá sendo nosso advogado, sendo nosso intercessor, para que quando a gente chegar no tribunal, Ele possa falar: eu paguei o preço por essa pessoa. Amém? Então esse é o Cristo que a gente serve. Esse é o Cristo ao qual servimos todos os dias. Desde o dormir ao acordar, estamos servindo ao nosso Deus. E o quarto motivo, meus irmãos, é a intercessão de Cristo. Ele é o nosso intercessor legal. Ele nos representa diante do trono de Deus de tal maneira que nós mesmos, nós não precisamos nos apresentar a Deus. Não podemos mostrar a Deus, né? Falar de Deus, dos nossos erros, das nossas culpas, porque lá no dia, lá no juízo, não estou falando daqui em vida, tá? Em vida nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados todos os dias, pois a palavra de Deus diz isso. Pecou? Peça perdão. Funciona dessa forma. Mas lá no tribunal, quando a gente chegar diante de Deus, Cristo vai falar. A gente nem vai precisar abrir a boca. Cristo vai falar: perdoa os pecados deles, porque a culpa que era para cair sobre ele, caiu sobre mim. Olha como isso, meus irmãos, é
É tremendo, é magnífico, sabendo que temos um advogado lá no céu que vai falar para Deus diretamente, vai interceder por Deus, por nós, perante a Deus naquele tribunal. Então isso é majestoso, é grandioso. Eu não tenho adjetivos para descrever o quão grandioso é ter Cristo como nosso advogado. Eu não tenho palavras, estou tentando procurar adjetivos aqui, mas não vem nenhum adjetivo para descrever que não seja maravilhoso, extraordinário. Porque é isso que vai acontecer lá naquele momento. Aí no 35 ele fala: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E eu pergunto: quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. Paulo responde essa pergunta com outra pergunta: será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Paulo está dizendo que nenhum problema, nenhuma situação poderá nos separar do amor de Deus. Nada nesse mundo vai nos separar do amor de Deus. Então, meus irmãos, sejam firmes, confiantes de que o amor de Deus por vocês é imutável, amém? Não muda, e isso, através do sangue de Cristo, garante a nossa glorificação, garante a nossa salvação. Através de Cristo, somente por Cristo, somos salvos. A palavra vai dizer que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. É Cristo Jesus. Então, é Ele que nos garante essa condição de salvos, digamos assim, né? Porque somos salvos, amém? Mas não por nossa glória, não por nosso fazer, não por nossas mãos. Não, pelo sangue de Cristo que foi derramado. E no 37 ele fala: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Então, meus irmãos, o que ele quer dizer aqui é que, pelo contrário do que foi dito, né? Sobre todas essas coisas, todas essas dificuldades, somos mais que vencedores porque estamos em Cristo Jesus. Nós vão acontecer momentos de dificuldade na nossa vida? Amém? Claro que vão, vai acontecer, faz parte. Conforme eu falei na quinta-feira, seria mais fácil se a gente se convertesse, virasse cristão e pronto, todas as dificuldades sumissem da nossa vida. Ia ser muito mais fácil, não ia? Mas a palavra não fala dessa forma. A gente vai continuar vivendo aqui nesse mundo, passando por aflições, passando por momentos de dificuldade, passando por momentos felizes também, porque faz parte da vida cristã, não só as lutas, as dificuldades, é porque às vezes a gente pesa mais para a gente as lutas do que os momentos felizes. Tinha que ser o contrário, tinha que pesar mais para a gente, dar mais alegria, os momentos de alegria, tinha que trazer mais furor para a gente do que as lutas que a gente passa todos os dias. Mas isso é nosso, é o ser humano. Então, as lutas que a gente passa traz aquele peso, traz aquela carga. Mas saiba que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Todas essas coisas que se levantam não vão nos atingir, não vão nos tirar do caminho de Deus. E no 38 e 39 ele fala assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A convicção aqui, meus irmãos, é firme, é inabalável. O que Paulo quer dizer? Que nem a crise da morte, nem as desgraças da nossa vida, nem os poderes sobre-humanos, sejam eles bons ou maus, né? Quando ele fala anjos, principados, potestades, nada do sobrenatural, nem o tempo, nem o espaço, nem criatura alguma, nem criatura alguma, por mais que tente fazer, que eles vão se levantar contra nós, por mais que tente fazer, nada disso poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso
Senhor. Nada, meus irmãos, nada, nada nesse mundo poderá nos separar do amor de Deus. Amém? Então levem isso para casa. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Ele é soberano, Ele é criador, Ele faz todas as coisas com o seu falar. E se Ele está conosco, quem estará contra nós? Ninguém vai estar contra nós, ninguém pode vencer esse Deus ao qual a gente serve com tanto amor, com tanta dedicação. Então, guarde seu coração, nada, nada vai separar vocês do amor de Deus. Para terminar, meus irmãos, eu trouxe 5 pontos para terminar nossa pregação. Se Deus é por nós, ninguém pode prevalecer contra nós. Não significa ausência de oposição. Não, vai ter oposição, conforme a gente foi dito, amém? Vai ter. Mas significa certeza da vitória. Então, se Deus é por nós, temos certeza que sairemos vitoriosos sobre qualquer circunstância, sobre qualquer situação que tentar nos afastar do amor de Deus. 2. A maior prova de amor de Deus já foi dada por nós. A cruz. A cruz foi a maior prova de amor de Deus por nós. Foi a prova de que Ele está conosco. Se Ele não poupou o seu próprio Filho, Ele não vai faltar com você no restante. Tenha fé nisso. Se Ele não poupou o seu próprio Filho por você, tudo aquilo que a gente precisa para continuar nos caminhos de Deus, Ele não vai poupar em nos entregar. Amém? 3º ponto. Nenhuma acusação pode permanecer contra você, porque Deus é quem justifica. Sua dívida já foi paga. Parcialmente? Não. Completamente em Cristo Jesus. Então, todos os nossos pecados foram perdoados através do Cordeiro perfeito, através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. 4. Nenhuma circunstância pode te separar do amor de Deus. Nem dor, nem luta, nem o que você está vivendo hoje pode te separar do amor de Deus. Não estou falando que, conforme foi dito, vão acontecer essas coisas? Vão. Que a gente está nesse mundo, a gente está ali para... Pode acontecer esses ataques, essas aflições podem surgir, mas isso não vai separar você do amor de Deus. E o último ponto. Em tudo isso, você não é apenas vencedor. Você é mais que vencedor por meio daquele que te amou. Então nós somos mais que vencedores por causa do sacrifício de Cristo por nós naquela cruz. É sempre Cristo, meus irmãos. Não somos nós, não é a humanidade, é Cristo. Nossos olhos têm que ficar fixos em Cristo, não nos homens. Porque homens são falhos, homens pecam, podem cair, podem pedir perdão e voltar com a misericórdia de Deus todos os dias, é renovada toda manhã. Nossos olhos e foco tem que ser Cristo Jesus em nossa vida, porque é Ele que se sacrificou por nós, Ele que entregou a sua vida por nós, para que hoje a gente possa falar, sou filho de Deus, sou salvo, vou ser glorificado na vinda do futuro, no futuro com a nova Jerusalém, amém? Nossos olhos têm que estar em Cristo Jesus. Então, quando sair daqui hoje, meus irmãos, lembre-se disso. Deus é por vocês, amém? Por cada um aqui de vocês, Deus é por vocês. Cristo morreu por vocês. Deus é por vocês. Cristo morreu por vocês. Você foi justificado através de Cristo Jesus. E nada pode separar vocês do amor de Deus. Nada, nada pode. Essa é a sua segurança cristã. Essa é a sua vida. Nada, meus irmãos, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Amém? Só do louvor.